Karen não percebe que sou cidadã, tenta escravizar minha esposa e eu com falsas dívidas. História sobre alguém muito mais rico do que eu, esperando que eu cumprisse suas obrigações financeiras enquanto exigia que eu falsificasse a papelada médica e cometesse fraude de seguro enquanto retivesse o pagamento. Basicamente, minha esposa e eu tínhamos acabado de imigrar de volta para os Estados Unidos e precisávamos de empregos e um lugar para ficar. Achamos que tínhamos encontrado ouro quando uma mulher fabulosamente rica me contratou como zelador e responsável pela manutenção e minha esposa como cozinheira e empregada doméstica para seus pais idosos. O salário era baixo, mas parte dele envolvia poder morar sem pagar aluguel na segunda casa da propriedade. O casal de idosos era extremamente senil, mas ainda assim os velhinhos mais doces que você pode imaginar, era uma propriedade muito boa, então por alguns meses tudo foi ótimo. Então, cerca de 3 meses depois, minha esposa percebeu que a despensa, que era maior que a nossa sala de estar, não estava sendo reabastecida pela empresa de entrega de supermercado que normalmente fazia essas coisas. Entramos em contato com nosso empregador, que ficou furioso porque administrar esse tipo de coisa era nossa responsabilidade, então ela cancelou o serviço de entrega sem nos avisar. Tornou-se evidente que ela esperava que percebêssemos e cuidássemos disso nós mesmos. Quando perguntei a ela como ela esperava que comprássemos mantimentos para seus pais quando ela nem nos disse que havia cancelado o serviço, ela ficou extremamente irada e disse-lhe então por que diabos eu assino um cheque para cada um de vocês todas as semanas. Sim. Essa cadela pensou sinceramente que deveríamos usar nossos contra-cheques pessoais, que não eram muito grandes, para pagar a manutenção de seus pais. Depois de muita deliberação, ela relutantemente nos deixou um cartão de crédito para sair e comprar mantimentos para seus pais, o que aumentou nossa carga de trabalho sem nenhum pagamento extra, mas não tínhamos outro lugar para ficar e nenhum outro emprego alinhado, então apenas negociamos com isso. Bem, mas alguns meses se passam e ela entra em contato conosco novamente, ela quer que assinemos algo. Aparece a papelada e seus pedidos de documentação médica de uma seguradora. A garota quer que anexemos nossas folhas de ponto a ele, assinemos e enviemos de volta à companhia de seguros. Bem, eu li e ficou claro que ela tem um seguro de assistência a idosos para pagar pelos serviços de enfermagem residentes e disse a eles que somos enfermeiras para que ela possa tentar fazer com que paguem nossos salários. Entro em contato com ela e informo que não fornecemos assistência médica, não temos licença para isso e não preencheremos a papelada. Que mãe de todas as tempestades de merda. Karen enlouquece gritando ao telefone sobre o quanto ela fez por nós e devemos a ela, como ela vai relatar que estamos negligenciando seus pais e, em seguida, chamar a imigração para nós e nos deportar. Acho que ela nunca percebeu que sou um cidadão e minha esposa imigrou legalmente. Digo a ela que o que ela está nos pedindo é fraude e que prefiro ser demitido do que preso por um crime. Eu digo a ela que ela tem 90 dias para encontrar um substituto para nós e que vamos nos mudar. As coisas evoluem para ela gritando sobre quanto dinheiro ela tem e como ela é a melhor amiga da polícia e tem um monte de advogados caros para me processar. Sugiro que ela pergunte a um desses advogados como eles se sentem sobre defendê-la por fraude de seguro e desliguei. Minha esposa e eu continuamos nossos serviços para os idosos enquanto procuramos um novo lugar, porque eles eram realmente super legais e a situação não era culpa deles. Eles também estavam muito senis, nos confundindo com outras pessoas que conheciam, esquecendo que tinham filhos, etc., então não podem ser responsabilizados pelo comportamento de sua filha, pois não têm capacidade de intervir. Então, em vez de um contra-cheque, recebo uma conta dos últimos 8 meses de aluguel e uma nota de que ela não pagará nosso salário até que paguemos tudo o que devemos a ela. Mais juros. Ela havia avaliado o aluguel da segunda casa prevista em nosso contrato em mais do que ela nos pagava mensalmente, então nunca conseguiríamos pagá-lo. Sim. Essa cadela realmente tentou nos transformar em servos contratados. Assim, sem responder, continuo cumprindo minhas funções. Mantendo cuidadosamente registros de nossas horas e retendo todos os recibos de quanto mais devíamos a ela. 90 dias se passam sem um contra-cheque. Compramos mantimentos usando o cartão que ela forneceu, que ela adicionou às nossas dívidas. Documentamos tudo. Cerca de uma semana antes do 90º dia, entramos em contato com 2 agências governamentais. Primeiro, o Departamento Estadual do Trabalho para denunciar a exploração. Segundo, os Serviços de Proteção de Adultos para informá-los de que um casal de idosos que precisa de cuidados não terá mais cuidadores e que sua filha se recusou a fornecê-los. Em seguida, ligamos para ela e informamos que ela receberá alguns telefonemas dessas agências em breve e provavelmente deve entrar em contato com seu advogado. Houve cerca de 60 segundos de silêncio mortal no telefone, depois risadas histéricas e ela desligou. Ok. Não é a resposta que eu esperava, mas foda-se, mais uma semana e vamos embora.
8 horas depois, ela aparece na garagem em um carro alugado. Essa cadela comprou uma passagem de avião só de ida para ir até a propriedade e nos denunciar à polícia por invasão de propriedade. Isso, é claro, não funciona porque temos um contrato de locação e, se ela quiser que saiamos, ela terá que recorrer ao processo legal de despejo. Ela então tenta alegar que somos estrangeiros ilegais, o que uma rápida olhada em nossas carteiras e nossas identidades pelos policiais prova ser falso. Ela está começando a gritar com eles sobre se eles sabem quem ela é ou quão caros são seus advogados. Os policiais parecem aquela combinação única de irritados e divertidos que os policiais lidando com alguma merda idiota que eles não têm permissão para comentar obtêm e aconselham a não falar conosco ou tentar entrar ou chegar perto da casa de hóspedes. Ela se muda para a casa deles naquela noite e provavelmente assume nossas funções. Eu saía para a varanda todos os dias durante a semana antes de sair para tomar meu café e sorria ao olhar para o gramado grande e luxuoso para vê-la parada na janela panorâmica, de braços cruzados, olhando a morte para mim. Para encurtar a história, os advogados caros que ela contratou a convenceram a pagar nossos salários atrasados com juros adicionais por violar as leis trabalhistas estaduais ao retê-las. Afinal, tentar impor a escravidão real ainda é ilegal, quem diria? Karen uma vez me seguiu no aeroporto porque eu era de uma criança perdida? Isso provavelmente precisa de contexto antes de começar. Meus pais são divorciados e moram em 2 estados separados. Moro com minha mãe e meus avós em Nashville, Tennessee, enquanto nas férias escolares visito meu pai em Rochester, Nova York. Vou sozinha desde os 5 anos e, quando fiz 13, meus pais disseram que não havia problema se eu viajasse sem acompanhante nas minhas escalas, desde que enviasse uma mensagem de texto quando embarcasse e quando pousasse. Justo. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Agora, não pareço ter a minha idade e nunca tive. Há uma combinação ruim na minha família, genes curtos e cara de bebê. Tive a sorte de herdar os 2. Para lhe dar uma imagem aproximada, sou uma garota de 1,50 metros de altura que pesa cerca de 56 kg com cara de bebê, fácil para as pessoas me confundirem como mais jovem do que eu. Bem, voar sempre foi a pior ofensa porque eu estava sozinha. Eu também tenho muita ansiedade e gaguejo muito quando estou nervosa, então isso só aumenta a confusão da idade. Eu estava voltando de Nova York e tinha uma parada de 2 horas em Baltimore. Eu decidi pegar um pouco de comida no Chipotle. Enquanto eu estava comendo na praça de alimentação, cuidando da minha vida e mexendo no meu telefone, uma mulher branca e loira de meia-idade com seus 2 filhos veio até mim. Vamos chamá-la de Karen. Oi querida, você está bem? Sim, por que pergunta? Bem, você parece jovem e está sozinha. Ótimo, lá vamos nós de novo. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, então eu calmamente disse a ela que estava bem e obrigado pela preocupação. Bem, aparentemente, Karen não gostou da minha resposta. Seu tom logo mudou de uma cidadã atenciosa e preocupada para uma vadia exigente. Ela me disse que eu não estava bem porque era menor de idade sozinha e precisava da supervisão de um adulto para voar. Ela estava certa sobre a parte menor, mas a parte da supervisão era besteira. Eu estava voando para o sudoeste, que permite que qualquer pessoa com 12 anos ou mais viaje sozinha, mas alguém ainda está supervisionando você no voo até os 15 anos. Eu não precisava da supervisão de um adulto para passar sozinha pela segurança do aeroporto e contei isso a ela. Pedi educadamente que ela me deixasse em paz e que entendia a confusão. Karen não estava aceitando. Você está mentindo. Como? Eu tenho filhos e conheço a política do aeroporto sobre menores. Claro que não, eu já disse que estou bem, você pode me deixar em paz? Não, onde estão seus pais? Não importa. Sim, preciso reclamar com eles. Neste ponto eu estava ficando irritada. Eu não queria contar a ela sobre o fato de meus pais serem divorciados, mas naquela época eu via isso como a única maneira de ela entender completamente a situação e me deixar em paz. Senhora, tenho 16 anos, minha mãe está em Nashville me esperando e meu pai é de Nova York. Nenhum deles está neste aeroporto e ambos sabem que estou sozinha e estão bem com isso. Posso fazer escala sozinha e não sou considerado menor desacompanhado quando tenho 16 anos de acordo com a companhia aérea. Agora, por favor, deixe-me em paz. Não, você está mentindo. Como estou mentindo? Sei que você está mentindo porque tenho filhos. Eu sei como eles são rebeldes, e você definitivamente não tem 16 anos. Eu estava ficando louca neste momento. Por um lado, que direito você tem de me dizer quantos anos eu tenho? E em segundo lugar, seus filhos parecem ter 7 e 5 anos, um pouco jovens demais para estar passando por uma fase rebelde.
Levantei-me, coloquei minha comida na bolsa e disse a ela: acho que sei quantos anos tenho. Onde está sua prova? Tirei minha carteira de motorista, olhando para trás, provavelmente não deveria, mas estava desesperada para que ela fosse embora, não apenas com meu aniversário, mas o fato de eu ter uma em primeiro lugar significava que eu tinha 16 anos ou mais. Eu não queria mostrar a essa senhora minhas outras informações, então deixei que ela visse o aniversário e nada mais. Karen não iria engolir seu orgulho e ir embora. Isso ainda não o isenta de andar sozinho pelo aeroporto. Como sei que você não está fugindo de casa? Eu queria dizer a ela que, mesmo que eu fosse, não era da conta dela. Repeti a política da Southwest para ela e disse que, se ela ainda não acreditasse em mim, poderia acessar o site deles e verificar por si mesma ou perguntar a um funcionário. Eu então repeti para ela me deixar em paz ou eu chamaria segurança. Meu blefe não pareceu afetá-la. Ela disse que eu não iria a lugar nenhum e que eu tinha que ir com ela e encontrar meus pais. Eu simplesmente disse que não e comecei a pegar minha mochila. A Karen agarrou meu pulso e começou a me puxar. Afastei meu pulso, peguei minha mochila e comecei a correr. Nesse ponto, as pessoas estavam observando e os filhos dela pareciam angustiados, mas eu não me importava. Corri para o meu portão. Agora eu não sou muito atlética, mas definitivamente sou mais rápida do que esta mãe solteira com excesso de peso. Eu finalmente cheguei ao meu portão e me sentei em uma das cadeiras. Ainda me sentindo inquieta, contei à senhora do portão o que havia acontecido e que ainda estava abalada. Ela entendeu e disse que se visse uma mulher que correspondesse à descrição perto do portão, ela se certificaria de não chegar perto de mim e, se o fizesse, a segurança seria alertada. Bem, descobri que meu instinto estava certo e depois de cerca de uma hora eu a vi olhando pelos diferentes portões, disse a senhora e ela assentiu. Ela me instruiu a ficar atrás da mesa quando a Karen se aproximou. Aqui está basicamente a conversa. Com licença, aquela criança atrás de você não pode ficar sozinha no aeroporto. Ela se virou para mim e perguntou se eu era uma menor desacompanhada. Eu respondi que não. Se ela não for uma menor desacompanhada, ela pode estar sozinha no aeroporto. Ela está mentindo, ela não pode ter 16 anos, ela me mostrou uma identidade falsa. Ah, sério? Ela se virou para mim e pediu para ver meu cartão de embarque. De bom grado entreguei a ela. Ela revisou e disse que parecia bom, então pediu para ver o que eu mostrei para Karen. Entreguei minha carteira de motorista e ela também disse que parecia bom. Karen exigiu que a recepcionista me entregasse a ela para que ela pudesse me levar até seu portão e encontrar meus pais. Isso me assustou. Eu sabia que não iria a lugar nenhum com essa mulher, mas isso não me impediu de ficar com medo. Senhora, esta menina é sua filha? Não. Então, infelizmente não posso entregá-la a você, posso garantir que ela está em boas mãos. Não, porque ela é rebelde e mentirosa, eu estou claramente mais qualificada para cuidar dela considerando que eu tenho filhos e você não. Isso fez isso. Nesse ponto, pude sentir um ataque de pânico chegando, a simpática mulher deve ter percebido isso. Ela disse a Karen que ou ela vai até o portão e me deixa em paz ou a segurança será chamada. Karen bufou e bufou, dizendo que a recepcionista não conhecia as políticas da própria companhia aérea e ligaria para o 911 por colocar crianças em perigo e a Southwest seria fechada por isso. A senhora da mesa apenas assentiu. Depois que Karen terminou seu discurso, ela se afastou antes que a segurança pudesse chegar. Antes de sair, a senhora perguntou seu nome para que ela pudesse registrar uma reclamação por ela, uma mentira óbvia, e ela disse a ela: vamos apenas manter o nome dela como Karen. A senhora da recepção se ofereceu para encontrar seu portão, informá-lo sobre o que aconteceu e garantiu que ela não saísse de seu portão para que eu me sentisse mais segura. Eu concordei e descobrimos que o portão dela era no terminal internacional. Saber que essa mulher queria me levar para um terminal completamente diferente, o terminal internacional me deixou ainda mais assustada, mas tive a certeza de que tudo ficaria bem. O portão dela foi informado sobre a situação e eles disseram que garantiriam que ela não sairia do terminal assim que chegasse. Isso me fez sentir muito melhor. Eu tenho 19 anos agora e ainda não cresci mais. Estou na faculdade agora e ainda vou sozinha. Ainda estou um pouco abalada com a coisa toda, mas ainda vou sozinha, mas me certifico de levar minha identidade e passaporte. Se alguém perguntar se preciso de ajuda, respondo rapidamente que não e vou embora. Isso pode me fazer parecer mais suspeita, mas não me importo, prefiro parecer rude do que ter que lidar com outra Karen maluca.